Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 10 de agosto. Ibovespa apresentou aqui uma queda mais acentuada de 1%. Ibov com essa queda confirma a movimentação para baixo, um movimento de baixa pelo gráfico diário, a expectativa de poder ainda ter algo mais aqui para baixo. Em relação ao principal suporte nesse momento, a região aqui de 66.525 pontos. Para começar a trazer um sinal de uma correção mais lateral, o Ibov teria que vir principalmente para cima da máxima no pregão de hoje, na faixa de 67.671. Seria uma primeira sinalização para que esse movimento perca força e gere uma chance de se ter uma correção um pouco mais no tempo de todo esse movimento aqui de subida. Mas enquanto não gerar nenhuma sinalização nesse sentido, segue com a expectativa mais de poder vir a testar aqui essa região de 66.525 e o suporte mais abaixo fica mais para a região aqui de 65.900 até 65.600. Nos futuros mini índice no gráfico aqui de 10 minutos, recomendei uma venda no início do pregão. Aqui foi o início do pregão. Nesse ponto aqui, o início do pregão, onde teve o gap de baixa, gerou esse movimento aqui de correção. Recomendei venda se perdesse a mínima deste candle, depois que esse aqui já tinha feito uma nova máxima. Então o stop estava aqui em cima. Veio aqui, acionou a venda, porque a expectativa era de gerar um movimento para baixo, terminou acontecendo esse movimento, só que antes dele acontecer, terminou acionando o meu stop, que é chamada violinada. Essa realmente foi bem chata, esse violino aqui, porque acionou a entrada e depois ficou uma característica, uma movimentação mais diferente pelo gráfico de 10 minutos para voltar aqui para dentro da posição. Então terminei não voltando para dentro da posição, ficando apenas aí com o stop dessa operação de 0,11%, capital total menos 0,13%. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos do mini índice, o que a gente tem aqui é uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, ou seja, dentro do que eu tinha até comentado na última videoanálise, se tivesse alguma sinalização para baixo no pregão de hoje, ficaria mais para buscar a operação ponto vendedora. Gerou um movimento forte para baixo, está dentro agora isso aqui tudo de uma correção desse movimento de baixo, ideal até que venha algo mais aqui para cima para se ter uma expectativa um pouco melhor para se voltar mais para a ponta vendedora, ou seja, se abrir aqui para cima ficaria até a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, mas da mesma forma que eu comentei aqui, dependendo de uma nova sinalização aqui para baixo, se vier mais para cima e gerar nova sinalização para baixo, ficaria atento a mais novamente para a ponta vendedora. Não descartando a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, se esse movimento aqui der continuidade aqui para baixo, perdendo essa região aqui dos 66.820, mas mais interessante se tiver algo aqui um pouco mais para cima. No dólar, mini dólar no pregão de hoje, olhando aqui o dia forte para cima, que começou de maneira um pouco mais travada e ganhou bastante força aí para cima, mais para o final do pregão. Dólar já vai chegando aqui, tirando aqui a questão do ajuste, vai rompendo tudo aqui para cima. Então, dentro desse rompimento, a gente pode ver o dólar dentro do movimento de alta do gráfico diário. Esse movimento de alta já rompendo ali uma região de topo anterior, ou seja, está dentro de um cenário de alta, só que pelo G60 ficou com, dentro do que eu mencionei, ficou mais travado nas primeiras horas de pregão, pelo menos nas primeiras 5 a 6 horas de pregão, e nas últimas 3 está aqui vindo com um movimento mais forte para cima. Então a tendência aqui no intraday, gráfico 60 minutos, é de alta. Dentro dessa tendência, como já teve dois candles fortes para cima pelo gráfico diário, aumenta-se a chance, até podendo aqui abrir ainda para cima, mas aumenta-se a chance de se ter algum movimento de correção, um movimento seja de baixa no gráfico de 60 minutos ou um movimento lateral, que seria uma correção no tempo. Então correção no preço ou uma correção no tempo. Então existe essa chance um pouco maior. E dependendo dessa sinalização, ficaria atento para a ponta, mais para a ponta vendedora, dentro do que já aconteceu aqui em todo esse movimento de subida do G60. Seguindo, nós vamos aqui para as ações. A PTR4 pregão de hoje, queda acentuada de 2,44%. Já tinha comentado essa região aqui dos 13,61. Fiquei atento no início do pregão, não só nela, na Brasil Foods, na questão de avaliar os primeiros minutos de pregão para depois passar qualquer tipo de recomendação. Só que ela desmontou completamente, veio forte para baixo. Ou seja, ao invés de romper tudo aqui para cima, ela rompeu tudo para baixo, gera um candle muito forte para baixo, de engolfo de baixa de vários candles anteriores, trazendo a expectativa de poder vir ainda para até mesmo desmontar sua tendência de alta. Um dos pontos para desmontar essa tendência é na perda dos R$ 12,91. Lembrando, a Petro, se a gente olhar aqui em termos de tempo, esse movimento semanal com esse movimento aqui de subida, fica ali, seria coerente ter algo aqui para baixo, iniciar um novo movimento de baixo pelo gráfico
semanal. Então é um ativo que, perdendo essa região, vai confirmar ainda mais essa questão de um movimento de baixo pelo gráfico semanal e de ter até topo descendente no gráfico diário. Na Vale 5, o dia foi de queda de 0,72%, está dentro de um movimento de baixa. A Vale, o fundo principal, está aqui já comentado na última videoanálise, na faixa ali dos R$ 28,41. Então, ativo que ainda não observa a possibilidade de voltar para a ponta compradora neste momento, visto que a tendência já ficou bem lá em cima, já tem um movimento bem prolongado de alta no gráfico semanal. Então, se essa ação enrolar um pouco mais, se sustentando aqui em cima desse patamar, aí me chamaria a atenção para arriscar alguma operação na ponta compradora, mas por enquanto não se encaixaria de imediato para mim uma compra na superação da máxima do pregão de hoje. RADL3, ativo que chama atenção para buscar a operação de compra somente se depois do candle de hoje, com a queda de 1,39%, ela fizer algo nesse sentido. Por quê? Porque aqui seria uma sinalização de uma possível retomada de uma tendência de alta que pode vir a romper essas duas resistências aqui na faixa dos R$ 70,49 e na sequência R$ 70,76. Então, se ela conseguir fazer isso, é um sinal que pelo gráfico semanal ela está para gerar um movimento de alta depois desse movimento aqui de baixa. Então, não significa dizer que ela vai fazer isso, mas se ela fizer, seria um ativo que me chamaria a atenção para buscar uma compra em RADL3. A Cosan, ativo que a gente passou uma recomendação e bateu no objetivo, volta aqui para um patamar que estava ali mais congestionada, é uma das alternativas também de se buscar uma nova entrada no rompimento da máxima do pregão de hoje, R$ 36,49. Além desses ativos da RADL3 e Cosan, eu também já tinha comentado na última videoanálise esses próximos ativos aqui, que é Brasil Foods, que eu não passei recomendação já no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, avaliando logo o início do pregão. Então o ativo só fez essa superação de máxima e já veio para baixo. Então fiquei atento para se voltasse para cima da máxima do pregão, que era 39,48, para buscar a compra, mas isso terminou não acontecendo, eu nem cheguei a passar a recomendação. Então, para o próximo pregão, se ela conseguir romper a máxima de hoje, seria a alternativa de buscar uma compra a favor de uma nova tendência de alta aqui de curto prazo na Brasil Foods. Lembrando, o gráfico semanal está dentro de um movimento de subida, recém-iniciado. Se a gente comparar aqui, fez esse movimento, esse aqui para baixo, então teria uma chance de se ter alguma coisa aqui para cima, algum movimento aí para cima. Pode até não evoluir tanto, ou mesmo um movimento lateral, corrigindo esse movimento de baixo. Mas por enquanto fica com a expectativa mais de fazer algo aqui para cima, até pela forma como está acontecendo a correção deste movimento aqui de alta. Então é um dos ativos para o próximo pregão, com a possibilidade de buscar a compra aí de swing trade. Brasil Foods, também comentada, fez um candle maior ainda do que o do pregão anterior, ou seja, uma compra aqui na superação da máxima de hoje, R$ 15,35. O dia de hoje foi um dia lateral, 0,13%, um candle de indefinição. Ela superando a máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de compra também a partir do próximo pregão. O único porém aqui que eu já tinha comentado na última análise é o tamanho do stop em relação à volatilidade do ativo. Então teria que trabalhar com stop um pouco mais curto aqui, não necessariamente abaixo da mínima deste candle para uma compra de swing trade na Brasil Foods, não, na Banrisul. Se eu falei Brasil Foods, peço desculpas que inclusive na última videoanálise eu também cheguei a falar sobre Brasil Foods em Banrisul, BRSR6. Nato 3, Natura também é outra alternativa que eu já comentei na última análise, não superou a máxima do pregão anterior, fez um candle aqui de baixo de 1,34%. Se esse movimento se estender mais aqui para baixo, ou seja, fazendo uma certa simetria em relação a esse movimento de subida, ainda seria uma das alternativas de se pensar compra mais abaixo em cima de Nato 3. A outra é justamente já na superação da máxima do pregão de hoje, trabalhando com stop até um pouco mais curto em relação a esse ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.